Bom dia, alunos. A aula de hoje será uma aula de revisão com base na resolução de questões da atividade 6 sobre DDP das pilhas, ou seja, a diferença de potencial das pilhas. Então, mas o que é isso, né? Vamos relembrar. Em uma pilha existe uma substância que tem tendência a sofrer oxidação e a outra que tem uma tendência a sofrer redução. Uma tem a tendência a perder elétrons, enquanto a outra tem a tendência em receber elétrons. E isso significa dizer que está tendo o quê? Uma transferência de elétrons, está tendo uma movimentação de elétrons, ou seja, corrente elétrica, tá? Então, para que uma pilha funcione, você tem que ter essa movimentação de elétrons. E o que garante essa movimentação de elétrons é exatamente essa diferença de potencial. Você tem que ter ali uma substância que tem uma tendência a perder elétrons, que é a que sofre oxidação, enquanto a outra tem a tendência em ganhar esse elétron, sofrendo redução. É por isso que a DDP também é chamada de força eletromotriz, né? Então, por meio dessa diferença de potencial, enquanto uma substância tem muita tendência em oxidar, enquanto a outra tem uma grande tendência em reduzir, isso vai favorecer o quê? Vai ser uma força para que o elétron se mova, né? Gerando uma corrente elétrica. Daí que vem o termo força eletromotriz, tá? Ou simplesmente DDP, diferença de potencial, tá? Então, e essa diferença de potencial, né, nas pilhas é sempre um processo espontâneo. Sendo um processo espontâneo, o valor final da diferença de potencial sempre vai ser um valor positivo. Então, se nos seus cálculos lá você obteve um valor negativo, isso estudando pilhas, você em algum momento errou o cálculo, tá? Então, nesse caso, trabalhando com pilhas, a diferença de potencial sempre vai ser o quê? Sempre vai ser positiva. Então, quando nós afirmamos que uma substância ela tem uma tendência a sofrer redução ou uma tendência a sofrer oxidação, essa tendência ela pode ser o quê? Expressa numericamente, acompanhada de uma unidade chamada volts, tá? Então, quando nós expressamos essa tendência de sofrer redução ou oxidação da forma numérica, nós temos aí o potencial, tá? Então, potencial de redução, potencial de oxidação, nada mais é do que essa tendência em sofrer redução ou oxidação expressa na forma numérica, acompanhada da unidade volts, por exemplo, certo? Então, vamos aqui responder a questão 1. Analise a pilha. Essa pilha ela tem como ânodo, que é a substância que sofre oxidação, o ferro. Como que eu sei? Porque note que o NOx do ferro inicial é zero e ele passa para 2+. Quando o NOx aumenta, tá, a substância está sofrendo oxidação. Aí nós temos aqui o sinal duas barras, né, indicando aqui a questão, a representação de uma pilha, né? Então você tem, ferro, né, o átomo do ferro, barra, apenas uma barra. Depois Fe2+, o cátion de ferro, ou seja, ele saiu do seu estado, o seu estado fundamental, e ele perdeu 2 elétrons, transformando no cátion. Aí vem duas barras, tá? Em seguida a gente tem a espécie que sofre a redução, que é o cobre, né? Então você tem ali o cátion de cobre 2+, que vai o quê? Ganhar 2 elétrons, retornando ao seu estado, né, de átomo de cobre, ok? Então ele sofre redução, ele é o cátodo, cujos potenciais padrão de redução são. Então, aqui a gente tem o potencial de redução para ambas as espécies, ok? Então, para responder essa questão, nós temos que lembrar que existem duas fórmulas, né, para calcular a diferença de potencial, que está aí, esse símbolo, né, é o delta, é o potencial, e aí esse círculo ao lado do E indica o quê? Padrão, né?
potencial padrão, certo? Então, vamos responder essa questão. Eu preparei aqui um outro documento. Fica melhor aqui para a gente responder. Então, ó, primeira questão. Nós temos essas duas fórmulas para calcular a diferença de potencial, né? Você tem a primeira equação, que é o potencial de oxidação mais o potencial de redução, ou simplesmente o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Como a questão ela informou apenas potenciais de redução, a gente vai usar essa segunda fórmula, tá? Que é só pegar os valores lá e inserir na fórmula. Então, ó, a diferença de potencial para essa pilha, né? A gente vai ver lá quem que tem o maior potencial de redução. É o cobre ou é o ferro? Se nós observarmos os valores, o valor do potencial de redução do cobre é mais 0,34, ou seja, é um valor numérico maior do que menos 0,44, que é o potencial de redução do ferro. Logo, o cobre é a substância que tem o maior potencial de redução, é ela que vai sofrer redução. Enquanto o ferro ele tem o menor potencial de redução, ele vai sofrer oxidação, tá? Então, muito cuidado aqui na regra dos sinais. Então, substituindo, ó, 0,34 menos, aí, ó, parênteses, menos, né? A gente tem o quê? Menos com menos, 0,44. Então, ó, 0 mais 0,34. Aí vem menos com menos, mais 0,44. Então, ao final aqui, a gente vai ter uma adição, uma soma, né? Então, 0,34 mais 0,44 eu vou ter mais 0,78 volts, tá? Então, aí, a alternativa correta é a letra A. Detalhe, o resultado final sempre tem que ser um resultado positivo, porque nós estamos trabalhando com pilhas. E em pilhas a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma reação do tipo espontânea, tá? Então vamos voltar aqui para a segunda questão do nosso formulário e responder aqui a segunda questão. Então, primeira questão alternativa, letra A. Segunda questão. Determine o valor da DDP da pilha que a gente tem como ânodo, né? Essa primeira espécie que apresenta na representação aqui da pilha sempre é o ânodo, a substância que sofre oxidação. Então nós temos o átomo de cálcio, tá? Que ele vai oxidar e ele vai perder quantos elétrons? Né? 2 elétrons, por isso que fica 2 mais, né? Então, ó, representação da pilha, Ca, cálcio, barrinha, Ca2 mais, agora perdendo elétrons, uma quantidade de 2 elétrons, aí vem duas barrinhas, seguido do átomo de chumbo, Pb2 mais. E o que aconteceu? Ele saiu, ó, de Pb2 mais para Pb, né? Então, o que acontece aí? Reduziu, então ele está sofrendo redução, né? Saiu de 2 mais para 0. Então, essa espécie é o cátodo, está sofrendo redução. Aí ele diz aqui, ó, sabendo que o potencial de redução para o cálcio é menos 276 volts e para o chumbo é menos 0,36 volts, né? A gente vai ter que calcular o valor da DDP, igual que a gente fez na primeira questão, certo? Observem a representação da pilha, né? Você tem lá as substâncias que sofrem a substância que sofre oxidação, separadas por um único traço, e as duas substâncias são separadas por duas barras, né? Duas barras. Em seguida você tem a substância que reduz ali o seu cátion, né? E o seu estado fundamental, o átomo do seu estado fundamental, separado aí por apenas uma barra, tá? Então essa é a representação de uma pilha. E você tem aí os potenciais de redução. Então você tem a reação de redução para ambas as espécies, acompanhadas do seu potencial de redução. Então você tem, ó, Ca2+, ganhando 2 elétrons, se transformando em Ca. E você tem o chumbo 2+, que é o cátion 2+, recebendo 2 elétrons e se transformando novamente no átomo de chumbo. Ok?
Então, aí são as representações do ânodo e do cátodo dessa pilha. Então, vamos calcular essa questão, fazer aqui a resolução da questão 2. Da mesma forma, ó, como foi dado apenas potencial de redução, na questão a gente simplesmente usa a segunda opção, que a gente tem o que? A DDP, a diferença de potencial, é o potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Aí a gente tem quem que tem o maior potencial de redução, né? Aí o detalhe, os dois valores são valores negativos, né? A gente tem ali, voltando aqui no formulário, nós temos aqui o chumbo, que tem um potencial de redução de menos 0,13, e o cálcio, que tem um potencial de redução de menos 2,76. Tá? Então, quem que é o maior? É menos 0,3 ou menos 2,76? Aí você tem que lembrar da escala numérica, né? Você tem lá aquela escala numérica menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, né? Então, valores negativos, qual que é o maior? É aquele que está mais próximo de zero, né? Então, eu sei que menos 1 é maior do que menos 2, tá? Então, nesse caso, menos 0,3 é zero, né? É um valor que é maior do que menos 2,76, tá? Então, cuidado aí que valores negativos, o maior é aquele que tem o menor valor numérico, certo? Para não se confundir. Então, eu sei que quem tem o maior potencial de redução aí é o chumbo, né? É menos 0,13. E a espécie que oxida tem um potencial de redução menor, é menos 2,76. Então, ó, é menos 0,13. Aí a gente tem, ó, menos com menos vai dar mais, né? Então, menos 0,13 mais 2,76. Só que agora a gente tem o quê? Ambos têm o quê? Sinais contrários. Então, quando acontece isso, né, sinais contrários, você vai subtrair e vai permanecer o sinal do maior. Né? Então, quando a gente faz essa subtração, nós vamos ter um valor de 2,63 volts, permanece o sinal do maior, que nesse caso agora ficou um valor positivo, certo? Então, a alternativa correta aí é a letra B. Então, nessas questões, tenha muito cuidado com a regra dos sinais, tá? Para você não se confundir. Resultado final, positivo. Lembrando que aí é um processo espontâneo. Essa diferença de potencial tem que ser mesmo positiva. Então, alunos, essa foi a resolução da nosso formulário, do nosso questionário referente ao assunto diferença de potencial das pilhas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto, da resolução, e bons estudos e uma ótima semana.